Hoje é dia de livro, trago para vocês o meu 25º lido em 2023. A gente conversa sobre O Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, muito bom ter a sua companhia para falar sobre este Nobel de Literatura, Boris Pasternak. Ele que nasceu em Moscou em 1890, quando a Rússia ainda era do czar, e faleceu aos 70 anos, também em Moscou, em 1960, quando a Rússia era a então União Soviética. Boris viveu toda essa efervescência política, toda essa transformação. Foi um período muito conturbado e ele vivenciou tudo isso. O Boris tem uma vida muito interessante. Ele é de uma família judia, com uma condição financeira bastante tranquila. O pai dele era pintor, inclusive o pai dele já ilustrou o livro até do Tolstói. A mãe era musicista e o Boris cresceu então nesse meio artístico e ele se envolveu com a poesia. Aqui, olha, é o Boris aos 17 anos. Isso aqui é uma pintura que o pai dele fez. E o Boris sempre gostou muito de poesia. É ali que ele se encontrava. Ele estudou filosofia na Alemanha, fez uma outra faculdade também, sempre muito interessado em escrever e entregar pra gente ali toda a sua posição enquanto ser humano, a sua visão filosófica, social, política. E aí na Primeira Guerra Mundial, durante esse período, ele teve então a ideia de começar a escrever um livro, Doutor Zhivago. Esse livro ele demorou mais de 10 anos para escrever. Quando ele concluiu, obviamente, pelo teor deste livro, ele não conseguiu publicar lá na Rússia. Então ele mandou seus manuscritos originais lá para a Itália e em 1957 o livro então é publicado pela primeira vez lá na Itália. Foi um grande acontecimento. Foi uma grande surpresa para o mundo literário. Dizem que a CIA, quando teve consciência desse livro, quando o pessoal da CIA leu, eles ficaram excitadíssimos, porque aqui tinha muita informação, eles ficaram encantados com esse livro. E aí não deu outra, né, gente? Com todos esses acontecimentos, com todo esse deslumbre de todas essas informações dessa Rússia em revolução que o Dr. Zhivago entrega, em 1958, um ano depois do livro ser publicado, Boris Pasternak é laureado com o Nobel de Literatura. E o comitê justificou, dizendo: por sua importante conquista, tanto na poesia lírica contemporânea, como no campo da grande e épica tradição russa. A gente sabe que o que deu mesmo esse Nobel de Literatura para o Boris foi esse livro aqui. E o Boris foi impedido pela União Soviética de ir lá receber o seu prêmio. Então, não foi, mas já foi feito, minha gente. Ficou, né? Ele foi laureado e esse livro aqui, lá na Rússia, ele só foi publicado, se eu não me engano, em 1989. Imagino, demorou muito, né? Nos relatos que a gente tem, o Boris Pasternak foi uma figura muito maltratada lá na Rússia, por conta desse livro, até dos seus poemas, que também criticava bastante ali o modo, né, político da Rússia seguir. E dizem que ele era xingado nas ruas, por onde ele passava, e eu me pergunto como um cara desse quis continuar vivendo na Rússia. Fico muito curiosa mesmo para conhecer um pouco mais dessa vida do Boris. Não achei tanta informação assim, nem procurei muito também, porque, gente, esse livro aqui me consumiu demais. Eu demorei 16 dias para ler este livro. Foi muito tempo, foi o livro, até agora, né, o livro que eu mais demorei para ler. Essa edição minha, ela é de 1984, da editora Itatiaia,
e é bonita. Tem aqui então na capa cena do filme, porque esse livro virou filme em 1965 e aqui atrás nós temos esse retrato belíssimo do ator que interpretou Yuri Zhivago. Essa edição que eu tenho, ela tem 461 páginas com uma fonte minúscula, sofri para ler, mas é uma edição bonita, né? Ela se desfez nesses dias de leitura aqui comigo, depois eu tenho que colar isso aqui. Mas é uma edição muito bonita, eu amo esses livros mais antigos, olha, tem uma impressão em vermelho aqui, gostei muito. Quero cuidar desse livro com todo carinho, amo esses livros antigos aqui. Mas agora falando então da história de O Doutor Zhivago. Aqui a gente vai conhecer Yuri Zhivago. No início do livro, já na primeira página, ele está enterrando sua mãe. A mãe dele faleceu, ele tem 10 anos e, se eu não me engano, é 1901. E aí ele vai ter que morar com o tio, porque o pai é um boêmio, o pai não tem ali o comprometimento com a família, tá vivendo sua vida louca e ele era milionário e tudo mais, tem uma história, depois vocês vão ler. E aí o tio do Yuri, que vai ficar com a tutela dele, já foi padre e ele tem uma posição social, filosófica, política muito definida e ele se mostra, se apresenta sempre com essa postura de defender os seus ideais. Ele não vai conseguir ficar com o Yuri, vai passar o Yuri para uma outra família e aí com o tempo, né, as coisas vão acontecendo. O Yuri vai conhecer Tônia, ali já, né, na sua fase infanto-juvenil e vai crescer junto de Tônia. Yuri se torna médico. A Tônia, ela é de uma família da aristocracia e tudo mais, também vai fazer faculdade e eles vão se casar, muito mais por conveniência do que por amor, né? E o Yuri vai seguir a sua vida dentro dessa condição política, né? Porque você imagina, o livro começa em 1901, já um pouco depois, né, 1903, 1905, as revoluções começam ali, as manifestações, né, começam de maneira muito intensa lá na Rússia, e aí a gente vai ver a queda do czar, o assassinato da família, vem Primeira Guerra, a Rússia continua ali com as suas revoluções internas, tudo muito de maneira fortalecida, aí vai vir o socialismo, União Soviética se forma, Segunda Guerra Mundial. Yuri vai viver tudo isso. E vale também considerar que o Yuri Zhivago, ele é alter ego do Boris Pasternak. Então, isso também deixa o livro ainda mais interessante. Eu, particularmente, eu acho, né? Bem interessante. E aqui o Yuri, nessa condição de um homem que está ali seguindo sua vida no meio dessas guerras e revolução, ele é muito descontente com toda essa situação. E ele deixa isso muito claro, ele se posiciona aqui no livro de uma maneira muito limpa, sabe? E em diversos momentos ele se mostra descontente com essa condição política social da Rússia. E isso com certeza incomoda muito, né? Na vida real incomoda muito ali o pessoal da Rússia. Eu vou ler um trecho aqui rapidinho para vocês sentirem um pouco de como que é a escrita do livro, tá? O marxismo e a ciência, discutir a respeito com alguém que mal se conhece é pelo menos imprudente, mas tanto pior. O marxismo domina a si mesmo demasiado mal para ser uma ciência. As ciências, em geral, são mais equilibradas. O marxismo e a objetividade? Não conheço corrente mais concentrada em si mesma e mais afastada dos fatos que o marxismo. Cada qual se preocupa em verificar suas ideias pela experiência, ao passo que os homens do poder, esses, fazem o que podem para dar as costas à verdade, em nome dessa fábula que forjaram sobre sua própria infalibilidade. A política nada me diz. Não gosto das pessoas que são indiferentes à verdade. Gente, pensa,
em 1957, 58 ali, um texto desse incomoda, né? Incomoda demais. Pode incomodar até hoje. E assim, vão ter outros, tantos aqui, assim, eu sublinhei um monte, sabe? Mas não dá pra ler, né, tudo. Uma pena, porque dá vontade, tá? Enfim. Ai, queria ler mais, mas não vou ler não. Mas outros traços aqui muito importantes do livro, além da condição política, filosófica, social, a questão dele enquanto indivíduo, né, que casa, se forma, vai trabalhar enquanto médico. Eu gostei muito que ele descreve a natureza, a paisagem russa de uma maneira maravilhosa, é a coisa mais gostosa de acompanhar. É bem descritivo, em alguns momentos eu confesso que fica cansativo, tá? Mas é bonito. Eu que tenho muita curiosidade em conhecer a Rússia, eu sou apaixonada pelo leste europeu, nossa, eu sou assim, alucinada pelo leste europeu, eu fiquei assim bem interessada, sabe? Porque descreve muito bem. Tem também, né, a questão aqui de que em vários momentos a Bíblia é citada, então a religiosidade é algo presente na vida de Yuri, na vida de Boris, né, já que Yuri é o alter ego dele. Em muitos momentos a Bíblia ela vai se fazer presente, inclusive, né, o personagem do tio do Yuri é um ex-padre, então já tem aí também esse elemento. E um outro fator também aqui que vai ser muito evidente é de que o Yuri, ele só queria viver. Ele faz uma fala, eu não sei onde que vai estar isso, gente, mas ele faz uma fala tão bacana sobre isso, sabe? De como ele queria só viver a vida dele de uma maneira muito simples, seguindo ali só os dilemas humanos, mas não, ele, né, vive no meio daquela revolução e daquela guerra e ele é descontente demais e ele é muitas vezes forçado a tentar tomar partido, ficar de um lado, e ele fala que não, ele não quer isso. Mas enfim, as coisas mudam em algum momento da vida dele, ele vai ter, né, que tomar essa postura. Ele, enquanto médico, ele passa muitos apuros, ele é obrigado, né, a ir a trabalhar na guerra. Médico não tem sossego, né, de maneira alguma, e num momento desse, assim, é crucial a figura dessas pessoas, então elas são meio que sequestradas, né, literalmente. Então a gente acompanha uma vida intensa numa época em que não foi nada fácil para os cidadãos russos viverem. E aí, aliado a isso, nós temos também Larissa, mas aqui no livro ela aparece mais como Lara, que vai ser uma jovem linda, belíssima, que o Yuri conhece também, bem jovem, e vai ter encontros e desencontros entre esses dois, mas desde o primeiro momento, Yuri, quando vê Lara, se apaixona pela beleza dela inicialmente, porque ela é belíssima, e a Lara tem uma história de vida muito forte, muito interessante, uma história que vale muito a pena conhecer, é uma das histórias de vidas mais impactantes aqui do livro. Eu sei que no filme foca a relação romântica, né, de Lara e Yuri, mas aqui no livro tem todo o processo desse romance que vai acontecer, ela vai se tornar amante do Yuri, mas não é o elemento principal, definitivamente não é. Mas é interessante de se acompanhar, principalmente, como eu disse, a vida da Lara. Eu gostei muito de como a personagem foi construída, de como se desenvolveu, o marido dela também, que ela vai casar com o Pachá, e é uma personagem muito interessante. Um livro muito bom, um livro muito bem construído. As passagens em que ele descreve a natureza, a paisagem da Rússia, entrega ali já aquela nuance do Boris poeta, porque fica uma escrita mais lírica, muito bonita. Um livro complexo, um livro difícil, mas ao mesmo tempo simples de entender. É muito simples. Só que a complexidade ela se dá ali no viés político, sociológico, filosófico, nessas questões, né? Mas é um livro muito bom. Aí no final, depois do falecimento do Yuri,
vai entregar aqui pra gente também uns poemas que o Yuri escreveu, que nada mais é, obviamente, do que poemas de Boris Pasternak. Encantada. Demorei muito para ler esse livro, mas eu fiquei encantada. Uma leitura muito preciosa. Eu indico ele para quem? Para quem quer ler. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando, esse livro não é para qualquer um. Gente, não se diminua pensando, eu nunca li um clássico, eu não tenho contato com literatura russa, eu sei pouco da história. É uma maneira de você conhecer, é uma maneira de você se aprofundar, de ter mais contato. Não tenha medo. Se você tem um interesse real de ler esse livro, apenas leia, se dê essa oportunidade, se dê a chance, mesmo muita gente falando que esse livro não é para qualquer um, tá? Eu digo que esse livro é para quem quer ler. Amei demais, espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha. Eu espero você nos próximos vídeos. Beijo, tchau, gente!